Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente aqui de Guarulhos, dos estúdios No Barco. Estou aqui ao lado do meu querido companheiro José Elton. Já do outro lado. Diretamente de 2026, ó. É mesmo. Maravilha, hein, cara. Ano novo. Sobrevivemos mais um ano, com a graça de Deus, e estamos aqui para contar a história. Perfeito. Não é isso? Eu queria, antes de mais nada, antes mesmo de apresentar aqui o nosso convidado para você, lembrar das pessoas que faz esse apostolado acontecer. Primeiro deles é você. Você que está aí, ele acontece porque você colabora, porque você participa conosco disso. Então, faça o seguinte, pegue o link dessa conversa e compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da paróquia. A gente vai falar aqui da hermenêutica da continuidade. Talvez eu falando aqui agora, isso soe estranho para você, mas é algo muito importante que você esteja inteirado sobre. Tá? Então participe conosco e faça no Barco continuar navegando, compartilhando e curtindo esse vídeo que não custa absolutamente nada, não é isso? Perfeito. Quanto que é pra curtir um vídeo? Nada. Então pronto. Dá pra fazer agora, né? Eu Faça faço agora. E queria agradecer também a Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa parceira que faz instalação de placa fotovoltaica. Então, se você quiser economizar na sua conta de energia, ou para pagar mais conta, ou para guardar dinheiro, fazer aquela viagem para Disney, o que você faz? Você economiza na conta de energia. Então você, ou para sua casa, né, residência mesmo, ou para sua empresa, para sua loja, para sua paróquia. Então indique para o seu pároco uma forma de economizar energia. E se você for fazer esse trabalho, faça com a Jacob Solar, porque é uma empresa que patrocina a evangelização. Tá? A Jacob Solar garante uma economia de até 50%. Ou melhor, de 50% a 95%. Né? Então, se você economizar... 50 é o mínimo, né? O mínimo. Se você economizar o mínimo possível, você vai economizar a metade do que você costuma gastar na sua conta de energia. Então, não tem por que não fazer um orçamento. Faça um orçamento, veja como é que fica aí. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acho que uns 80% das pessoas que eu tô convivendo aí nesses dias estão reclamando do calor. Ou falando que tá muito quente, ou não sei o quê. Já vai vir a conta Eu de falo, mas energia. pra quem tem as placas solares em casa, isso não é um motivo de tanta preocupação. É. Porque até a possibilidade de você colocar um ar-condicionado, que é algo que consome muita energia, já vai facilitar, né? Então, acho que cabe mais as pessoas refletirem ali se vale a pena ou não o investimento. E a Jacob pode ajudar nisso. Ó, nós estamos hoje gravando aqui, é dia 2 de janeiro. Então, em breve vai chegar a sua conta de energia após essas semanas de calor. Isso. E na hora que ela chegar, lembre-se da Jacob Solar, tá bom? É isso. Queria cumprimentar aqui nosso irmão Caio Batista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Muito, muito bem-vindo. Muito obrigado. Caio Batista, que por uma ironia do destino era... Batista. Não, ele era Presbiteriano. presbiteriano. Já tinha parado pra pensar isso? Sim, eu ouço isso direto. Eu ouvi ainda mais quando eu era presbiteriano. Muito bom. Caio, seja bem-vindo, diretamente do Rio de Janeiro. Queria que você desse as credenciais, se apresentasse aí pra galera do No Barco. Olá a todos, salve Maria, quem tá assistindo de casa aí também, né? Quero agradecer a oportunidade, né? A gente já tá conversando há um tempo para fazer esse podcast e surgiu essa oportunidade maravilhosa. Meu nome é Caio Batista, sou católico há alguns anos, Não é mais presbiteriano, tá vendo? não sou mais, né? Fui protestante a minha vida inteira e uma parte, né, ali no finalzinho dessa minha vida de protestante, eu fui presbiteriano e fui diácono na igreja presbiteriana. Meu testemunho de conversão nós não vamos contar aqui hoje, mas também tem no YouTube, tem no canal do professor Eduardo Faria, né? Tem lá, só procurar Caio Batista, testemunho de conversão, conhecer um pouquinho minha história, né? Que não vai dar para falar nesse momento. Mas hoje eu tenho um apostolado na internet chamado Continuismo de Sempre, né? Um nome um pouco, talvez, estranho para algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, mas tem a ver com a hermenêutica da continuidade, que foi dito aqui. E é um apostolado simples, né? Ainda não é um apostolado muito grande, mas é um apostolado que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Temos até já alguns testemunhos, né, de conversão, de pessoas que mudaram seu posicionamento, seu pensamento a partir do nosso trabalho, onde nós falamos sobre o Concílio Vaticano II, tradicionalismo, hermenêutica da continuidade, rupturismo, teologia da libertação, tudo aquilo ali que envolve, né, essa ala tradicionalista e progressista da igreja. Sim. E damos o norte, né? Qual é o caminho a se seguir? O que nós devemos, de fato, seguir? Quem está certo e quem está errado, né? E nós vamos falar aqui para vocês hoje. Boa. Segura aí que no final você vai saber quem está certo e quem está errado. Tá? Ó, se você está dentro do universo católico digital, é bem difícil que você não tenha escutado ou visto alguma publicação, um post dessa rixa que existe entre duas alas dentro da igreja, né? Então,
uma mais progressista, liberal, e outra conservadora ao extremo, chamada tradicionalista ou Red-Trad, Red, né? né? Então, você já deve ter ouvido esses termos aí e talvez boiou um pouco. E o nosso intuito aqui hoje com a conversa com o Caio é deixar essas coisas mais claras para você e, inclusive, ajudar com que você não vá para um extremo e nem outro, mas permaneça no barco. Exatamente. É E o isso. nome do podcast é, É. bem sugestivo, É. né? Claro. O Eu intuito acho é isso. que- Ó, uma coisa que eu acho interessante, porque o católico brasileiro médio, Caio, ele provavelmente ouviu falar do Concílio Vaticano II, mas se alguém perguntar pra ele o que é, ele não sabe responder. Então, eu queria, se você assim achar interessante, a gente começar esclarecendo para as pessoas o que é o Concílio, o que foi o Concílio Vaticano II. Olha, antes de tudo, nós temos que dizer o que é um concílio ecumênico, Legal. né? Acho que pra gente forrar aqui e começar bem. Concílio ecumênico na igreja, na história da igreja inteira, nesses 2000 anos, nós tivemos 21 concílios ecumênicos, sendo o último deles o Concílio Vaticano II, Boa. né? Que é o que dá toda essa polêmica que nós estamos vivendo hoje. Um concílio ecumênico é uma reunião de bispos presidida pelo Santo Padre o Papa, aonde se discute normalmente doutrinas. A maior parte dos concílios ecumênicos proclamaram dogmas, resolveram questões teológicas, né, disputas teológicas, como nós temos aí o concílio de Nicéia, de Éfeso, que declarou a Santíssima Trindade, as duas naturezas de Cristo, Maria como mãe de Deus, que nós celebramos ontem, né? Perfeito. Que é um dogma proclamado num concílio ecumênico. E a igreja, quando ela se reúne num concílio ecumênico para decidir algo em relação à fé e à moral, ela tem a assistência do Espírito Santo para não ensinar o erro. O Espírito Santo, ele protege o colégio dos bispos em comunhão com o Papa. É sempre bom frisar isso, né? Não é o Maravilha. bispo individual que ele é infalível, não. Não é porque tem tantos bispos é infalível. Se tiver menos do que... Não, não é isso, né? A infalibilidade, ela vem da cabeça, que é o Santo Padre. Ele ali tem essa assistência do Espírito Santo, e quando está reunidos com os bispos sendo presididos pelo Papa, decidindo conforme as aprovações do Santo Padre, aquele colégio tem a assistência do Espírito Santo para ensinar com autoridade. E nós, fiéis, tanto sacerdotes como leigos, devemos obediência às decisões desse concílio ecumênico, né? Bom, o Concílio Vaticano II ele tem algo diferente, vamos dizer assim, dos demais concílios, que é a ênfase dele, que é o foco dele. Os demais concílios, como bem dito, ele frisava dogmas, doutrinas, né, questões mais teológicas. O Concílio Vaticano II ele frisa mais problemas práticos da igreja e do mundo, que nós chamamos de uma análise pastoral, né? O Concílio Vaticano II é chamado de Concílio Pastoral, e esse nome traz um pouco de confusão, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas basicamente é um ofício que a igreja tem. O Concílio Vaticano I, quando ele vai definir o dogma da infalibilidade papal, muito interessante isso, ele vai dizer que o Papa ele tem assistência do Espírito Santo, quando eu falo ex cátedra, como pastor e mestre. Então veja, o ofício de pastor, que é o que nós vamos abordar aqui, não está isento da assistência do Espírito Santo, conforme o próprio Concílio Vaticano I fala, quando ele diz como pastor e mestre, não só como mestre. E esses dois ofícios de pastor e mestre, muitas das vezes são intercambiáveis ali. Às vezes o Papa ele vai falar mais como pastor, mas não deixa de falar como mestre. Às vezes ele vai falar mais como mestre, mas não deixa de ser pastor. Então, o ofício de pastor e mestre, ele está com o Papa o tempo todo. Ele está sempre sendo pastor e mestre, né? O Papa não vai falar só sobre doutrina. Porque quando ele fala sobre doutrina, ele também tem que aplicar essa doutrina. E para você aplicar essa doutrina, você tem que ser pastor. Você tem que entender a realidade, como que os fiéis vão receber isso, como que isso vai ser, né, recebido na igreja, como que isso vai ser posto em prática. Isso é a pastoralidade da igreja, né? E vice-versa. Que Então, quem não tá na posição nunca vai conseguir entender isso de fato, né? perfeitamente. E o Concílio Vaticano II, nós podemos separar da seguinte forma. Os demais concílios, eles eram mais focados no ofício do mestre, né? De Boa. ensino, né? O Concílio Vaticano II é mais focado na função pastoral, que é uma atribuição do Papa e que também tem autoridade, né?
existe um nível de assentimento diferente. Nós podemos falar sobre isso também, porque os níveis de doutrina, existem as doutrinas dogmáticas, infalíveis, que exige assentimento de fé católica e divina. Existem aquelas verdades de fé católica, mas não são dogmáticas. Exige assentimento também, mas não de fé católica e divina, mas apenas de fé. Existem aquelas que são medidas disciplinares, que exigem obediência, né? Mas também podem ser alteradas. Então existem níveis de autoridade conforme o nível, né, daquilo que está sendo proposto. O que está sendo proposto tem a ver com o depósito da fé? Então é imutável. Não podemos mudar o depósito da fé, né? Obviamente, o nível de assentimento nesse caso vai ser maior. Que é a forma, né? A profundidade com que aquela decisão vincula a obediência do fiel, vincula a vida do fiel. Quando nós falamos de fé e moral, nós estamos falando de um vínculo muito grande. O fiel não pode romper com a fé e com a moral da igreja. Mas quando nós estamos falando de decisões disciplinares e pastorais, que diz respeito à vida prática da igreja, o fiel deve obediência, mas não é uma obediência tão absoluta a ponto daquilo ali não poder ser mudado por um outro papa, né? Então, é sobre isso. O que seria um exemplo falar. prático, assim, para que a gente entenda, quem está em casa possa entender? Então, por exemplo, o fiel leigo católico, ele não pode, por exemplo, não crer que Maria é Imaculada. Não. É para que você entenda. Então, isso é um dogma de fé. Um dogma de fé. Você não pode escolher, não é opcional. Exatamente. Agora, vamos pegar aí a reforma litúrgica, né? A missa vai ser celebrada em latim, Boa. em vernáculo. Perfeito. É uma questão disciplinar, litúrgica, né? Você pode discutir qual que é melhor, qual que traz bons frutos, qual foi o fruto do latim na história da igreja, qual foi o fruto do vernáculo, né? Uhum. A igreja, ela pode voltar atrás? Pode, né? Então, qual é o nosso posicionamento? Como fiel, nós não podemos rejeitar uma Santa Missa porque é rezado em português, porque a igreja, ela permite e aprova esse tipo de rito, esse tipo de liturgia, o vernáculo, etc. Agora, eu posso ter minha preferência. Posso falar, eu prefiro uma missa em latim. Eu posso dizer, eu prefiro uma missa em português. Agora, preferência, o gosto pessoal do fiel, acho que esse é o ponto, né? Nas questões disciplinares e pastorais, o fiel ainda tem uma certa liberdade de opinião. Uhum. Apesar dele não ter liberdade de ação. Ou seja, eu posso preferir uma do que outra, mas eu não posso mudar a realidade. Vou querer provar que a minha seja a melhor, né? Colocar a minha como sendo a Militar melhor. isso, né? Militante, né? Então, assim, nas questões disciplinares e pastorais, eu posso ter a minha opinião. Eu posso até achar que a igreja não tomou a melhor decisão. Mas quem sou eu para mudar isso? Uhum. Eu sou um fiel que devo obedecer a hierarquia. Quem deve entender o que é melhor não é ela. Mas eu posso ter a minha opinião, eu posso divergir em algum ponto ali e posso ter as minhas preferências. Agora, eu não posso ter minha preferência de achar que Maria é mãe de Deus ou não. Eu não tenho liberdade, né? A gente, no direito, tem algumas... Eu sou estudante de direito também, né? Eu acho que esqueci de falar. Tem algumas coisas que a gente diz que existe uma certa liberdade no direito administrativo, por exemplo, para algumas determinadas funções da administração pública e outras ela não tem liberdade, ela tem que seguir a regra, tem que seguir a lei. Uhum. É basicamente isso, né? Existem coisas dentro da Igreja Católica que o fiel ele pode ter gosto, ele pode ter uma liberdade de ter uma preferência, e outras que ele tem que seguir aquilo ali, ponto. Não pode mudar uma vírgula. Uhum. Então, o Concílio Vaticano II ele é aquele concílio que trouxe essa parte da disciplina da pastoralidade como ênfase principal. E, portanto, existem muitas coisas ali que podem ser discutidas e até revisadas pela igreja, né? E você pode ter uma preferência ou outra, mas naquilo que ele diz sobre doutrina, sobre fé, aquilo que ele reafirma o que veio antes, né? Ou aquilo que ele fala com a própria autoridade, que também teve essas partes, o fiel não pode discutir. É uma coisa interessante porque as pessoas costumam falar, né? Dos papas pré-conciliares, mas muita gente não entende ou não estuda. Por exemplo, Pio XII, se eu não me engano, no Mysterium Fidei, não é uma encíclica dele que eu esqueci o nome agora, mas ele vai dizer o seguinte: as decisões, os pronunciamentos das encíclicas dos papas
quando o Papa, na sua encíclica, que não é nem o maior nível de autoridade, tá? A encíclica é um nível de autoridade nem tão alto assim. Certo. Quando ele dá uma opinião, quando ele decide algo sobre fé e moral em questão disputada, que ainda está em aberto, aquilo não pode ser contrariado. Então, se tiver uma discussão teológica, o Papa falar, olha, vamos seguir por esse lado aqui. O filho, não, isso não é infalível, eu não vou obedecer. Não pode ser contrariado. O caso está encerrado. Numa encíclica, o Papa Pio XII fala isso. Então, não é porque não é um documento que seja diretamente a respeito de fé e moral que deve ser desprezível. É isso que você está querendo dizer? Sim, não é porque não usa toda a autoridade da infalibilidade papal, Certo. do mundo petrino, né? Não é porque não fala com a máxima autoridade que é Seja desprezível. facultativo, assim. Não, exatamente. É igual quando tivemos aí. Teve a orientação para não se usar o título de medianeira de todas as Isso. graças. Nesse caso, assim. Então, Acho que é interessante você falar. Perfeito. Eu tenho até um material lá no YouTube, no perfil, sobre isso também. Uma aula Perfeito. só sobre isso, mas eu vou falar aqui também. Quem quiser procurar lá tem uma explicação acho que o melhor. exemplo tá mais fresco isso aí. Vai ser bom. Exatamente, isso é muito bom. Isso tange a doutrina, né? Mas já não é uma coisa infalível. Por quê? Nos primeiros séculos, Nossa Senhora é chamada de Redentora. Olha só. O próprio documento Aí, ó. traz isso. Por que esse termo Redentora aplica a Nossa Senhora? Porque ela é chamada de Mãe do Redentor. E aí, a Mãe do Redentor, que era o título dela, foi abreviado para Redentora. Então, sempre que alguém falava Nossa Senhora Redentora, o católico já entendia que ela é Mãe do Redentor. Uhum. Claro que ela não era redentora como Cristo, né? Na mentalidade católica isso era óbvio, mas aquele termo foi ficando cada vez mais Na tenebroso. mentalidade católica da época. Exatamente. O tempo foi passando, o termo foi ficando complicado. Inclusive santos, né, falaram, temos que mudar isso, não podemos mais chamá-la de redentora. Por mais que, quando chamamos ela de redentora, não estamos falando nada contrário à fé católica. Porque o que nós entendemos como redentora não é uma redentora igual a Cristo. De fato. E aí os santos propuseram o termo corredentora. O termo corredentora ele veio para amenizar esse peso da palavra redentora. Se a gente colocar um co ali, já vai dar uma diminuída, já vai dar a entender que não é igual. Só que o termo corredentora também não é perfeito. Não é o mais adequado, Se a né? gente pensar em co, nem tudo que é co é menor. Por exemplo, copiloto. Copiloto, um copiloto não é melhor ou pior que o piloto. É igual, né? É tão piloto quanto. Se o piloto morreu, o piloto dá conta, né? Exatamente. Então, assim, quando nós falamos corredentora, é óbvio, na mentalidade católica, tá? De novo aqui frisando. Uhum. Na mentalidade católica, o termo corredentora é perfeitamente aplicável a Nossa Senhora. Agora, você vai explicar isso... Tem muita gente que fala, mas isso aí foi por causa do diálogo ecumênico. Mas, gente, eu como ex-protestante falo pra vocês. Se a igreja não explicar o óbvio, muita gente Exato. não se converte. Uhum. Eu, como ex-protestante, eu tive que procurar saber o óbvio muitas vezes. E se eu não fizesse por conta própria, talvez eu não teria me convertido. Então a igreja, como mãe e mestra, ela também se preocupa como as pessoas estão recebendo a doutrina. Como sacramento universal de salvação, ela deve se preocupar como que aquele que não está na barca vai aderir às verdades da barca, né? Perfeitamente. Então esse termo corredentora, ele, da mesma forma que o redentora, começou a ficar complexo. Começou a ficar difícil de lidar com esse termo, levando em consideração também, depois que nós tivemos a Reforma Protestante. Gente, pensa o seguinte, se o protestante ele tem dificuldade de entender que Maria é mãe de Deus, que é a coisa mais básica do mundo, Uhum. imagina com a redentora, né? E eu acho que até visando que isso é uma porta que está se abrindo agora. Sim. Então, das pessoas terem essa visão também, que tem muitos protestantes que estão Se até aproximando, né? se aproximando, então estão enxergando algo, né? E não só protestante, como católico também. Tem Exato. muito católico que não sabe diferenciar esses termos. Só que o interessante, quando você vai ler o documento Mater Populi Fidelis, você vai ver que não mudou a doutrina. Uhum. Maria é reafirmada como cooperadora na salvação. O que foi desaconselhado foi o termo corredentora. Inclusive, recentemente, o cardeal Túcio, ele explicou que é o seguinte, aquele termo, né, sempre inapropriado que colocaram lá, esse termo se refere aos documentos da igreja. Então, a partir de agora, os documentos da igreja não se referiam a Maria mais como corredentora, como já fizeram em outros papados. Uhum. Né? Agora,
o fiel, na sua devoção privada, pode continuar chamando Maria de Corredentora. Então veja, a doutrina não mudou. Cooperação na salvação de Maria continua intacta mesmo. A igreja desaconselha um termo para os seus fins legais, para os seus documentos, etc., mas permite que o fiel continue considerando Nossa Senhora como corredentora e chamando ela de corredentora, porque de fato, se você entende que corredentora é cooperadora na salvação, ela é corredentora. Pra quem tem essa mentalidade, né? É. Agora, assim, eu não consigo compreender porque a pessoa tem dificuldade de se evitar um termo publicamente que possivelmente ele nem usava tanto assim. Sim. Mas agora, porque foi falar dele, precisa ter algum arma pra contrariar, ele levanta essa bandeira e causa essa confusão toda. Como é que a pessoa enxerga algum tipo de virtude nisso? É o ponto que nós vamos ter que abordar aqui sobre essa rebelião, né? Essa rebelião de espírito protestante. Os tradicionalistas geralmente acusam a gente de ser protestantizado, né? Acusam a renovação carismática, acusam a missa nova de ser protestantizada, mas eles agem como protestantes. Por quê? Porque o protestantismo, a sua essência é protestar. Eu costumo falar o seguinte: se não existisse a Igreja Católica no mundo, o protestantismo nunca teria existido, nunca teria surgido. Porque se a Igreja Católica acaba hoje, o protestantismo acaba junto. E eu protesto aqui, né? Eu protestar contra quem? Né? Acabou o motivo de existir. Nós podemos existir sem eles, como existimos durante 1500 anos, né? E esse espírito de rebelião, porque quando a Igreja Católica ela fala A, o protestante ele vai falar B. Já é vicioso isso. Você vê no início, as primeiras igrejas protestantes tinham muitas doutrinas, até mesmo a liturgia bem próxima da nossa. Mas aí foram surgindo outros movimentos chamados anabatistas, etc., puritanos, onde a gente fala, não, tem muita coisa igual à Igreja Católica, a gente não pode ficar igual à Igreja Católica, né? Ou seja, esse sentimento de que tudo que é contrário ao catolicismo é o correto, e tudo que é parecido é incorreto. Da mesma forma, toda rebelião, todo cisma, heresia, todo grupo cismático, ele toma a igreja como inimigo. Mesmo que ele... Não, eu tô na igreja, eu tô em comunhão, não, eu reconheço o Papa. Mas no fundo do coração dele, ele tem a igreja como inimiga. Tanto é que alguns chegam até a dizer que existe a falsa igreja, a anti-igreja, que é a igreja do Concílio Vaticano II, e a verdadeira igreja. Então, divide a igreja em duas, né? Você pode gerar uma bagunça na cabeça do povo. Exato. Que ninguém sabe exatamente onde está essa verdadeira igreja. A que eu conheço está lá em Roma com o Papa. Não, eu falo de quem assume Quem fala o contrário, né? Quem fala o contrário disso? Fala assim, existe uma falsa igreja, a falsa igreja é que o Papa ele não tá na cátedra. E Então, onde que tá a verdadeira? É tão louco isso que eles reconhecem que o Papa é Papa. Então, o Papa Leão é Papa da falsa e da verdadeira igreja simultaneamente. Né? Então, é meio que aquele espírito de igreja espiritual do protestante, né? A igreja não tá num lugar, a igreja é um grupo de fiéis puros que guardam a verdadeira doutrina. Não tem uma instituição Ou física. então, né? se render a maneira de dizer que é submisso ao Papa, mas que ele é um Papa ilegítimo. É contraditório em tudo, né? Não existe isso, né? Então, esse espírito de eu tenho que discordar de tudo que essa inimiga diz, que já é um olhar de desconfiança, né? Por exemplo, antes de sair esse último documento sobre matrimônio do Papa, já tinha tradicionalista na internet criticando o documento antes dele ser publicado. É uma loucura isso, né? Entendeu? Então já é um espírito de não, eu tenho que discordar. Porque se eu concordar com a igreja, né, não tem por que eu estar nesse grupo. É uma panelinha mesmo, né? Então, eu costumo dizer que é uma ideologia. Inclusive, infelizmente, né? Eu vou até usar um outro termo aqui do que eu vou falar. Algumas pessoas, não são todos, algumas pessoas dentro desses grupos tradicionalistas flertam com aquele movimento da Alemanha, né? Que fez, vocês sabem o que é, né? Começa com N. Eu, inclusive, postei nas minhas redes sociais esses dias algumas publicações de alguns tradicionalistas dizendo, olha, claramente, abertamente falando, apoiando esse movimento contra o povo de Israel, né? Então você vê que já chega a ser ideologicamente meio que algo político, sabe? Assim como a teologia da libertação ela tende à extrema esquerda, né? Do comunismo. Bem político mesmo. O tradicionalismo, em certos pontos, tende à extrema direita,
do outro lado, que a gente Sim. pode dizer o nome aqui. Então, essa mentalidade, a gente está vivendo um tempo muito polarizado politicamente também, e os fiéis vão entender isso que eu estou dizendo. Essa mentalidade de um lado A, um lado B, e essa inimizade, né, entrou na igreja também dentro desses grupos que usam o Concílio Vaticano II ou para favorecer sua ideologia, no caso dos progressistas, Uhum. né, Uhum. que se você pegar o concílio e pegar a teologia da libertação, ao modo marxista, são inconciliáveis. Mas usa-se um pretexto, né, de um suposto espírito do concílio para defender, né, a teologia da libertação e essa teologia católica comunista. Do outro lado, usam o concílio para rejeitá-lo em prol de uma tradição, de um conservadorismo extremado. E aqui que está o centro do nosso podcast, que é a hermenêutica da continuidade. Essa atitude, que é comum tanto a progressistas quanto a tradicionalistas, se chama hermenêutica da ruptura. Certo. O que é hermenêutica da ruptura, para quem está em casa não sabe o que é isso? Hermenêutica da ruptura é você usar o Concílio Vaticano II para romper com a tradição. O que vai mudar é só o lado que você está. Interessante. Os progressistas usam o concílio para romper com o que veio antes. Os tradicionalistas usam o que veio antes para romper com o concílio. Cada um defende seu lado. Exatamente. Mas a ruptura é comum de ambos os grupos. Você vê que são grupos bem opostos Uhum. que no final convergem numa mesma ideologia, que é a hermenêutica da ruptura. Um para aceitar o concílio fora da tradição, que é impossível, nenhum papa defendeu isso. Outro para rejeitar o concílio em nome de uma suposta tradição, que também não existe. Uhum. Uhum. E a hermenêutica da continuidade entra com uma resposta do Papa Bento XVI, sendo que o Papa João Paulo II falou isso em primeiro lugar, no motu próprio Ecclesia Dei, quando ele confirmou a excomunhão de Marcelo Lefebvre por ter sagrado ilicitamente os 4 bispos, em 1988. Uhum. Ele diz claramente que aquilo foi um cisma. E no finalzinho ele fala assim, ele orienta os teólogos a interpretarem o Concílio Vaticano II em continuidade com toda a tradição anterior. Então, olha, vocês são teólogos, vocês que trabalham com teologia, se empenhem em interpretar o concílio em continuidade com a tradição. O concílio não deve ser uma ruptura com a doutrina católica, com a tradição de 2000 anos. O Papa João Paulo II falou isso em primeira mão. Depois Bento XVI veio e deu continuidade a esse pensamento. A hermenêutica da continuidade é a visão oficial da igreja. Porque às vezes as pessoas não gostam do termo, né? Ah, eu sou tradicionalista, eu sou continuista, parece que é partido político. Sim. E de fato o termo, tanto é que meu apostolado é continuismo de sempre, é um termo um pouco irônico, né? Por conta do contexto, né? Exatamente. Porque de sempre, né? Porque os tradicionalistas usam muito, não, é a missa de sempre, é o catecismo de sempre, é tudo de sempre, né? E aí eu falei, então vai ser o continuismo de sempre. Porque se nós interpretamos o Concílio Vaticano II à luz do que foi sempre dito na igreja, então o continuismo é o verdadeiro de sempre, né? Então, nós não somos continuistas, tradicionalistas, porque tem muita gente que confunde isso, né? Acha que tradicionalista é ser tradicional. Não é, né? Esse é um ponto que a gente tem que consertar. Muita gente vê, não, mas como que você está sendo contra o tradicionalismo? Agora nós não podemos defender a tradição? Eu não posso mais ir na missa tridentina? Gente, não tem nada a ver com missa tridentina. Eu vou à missa tridentina. Na minha diocese, em comunhão com o meu bispo Pedro, tem uma missa tridentina. Eu frequento. Agora, isso não significa que você deve usar a missa para romper com a igreja. Então, ser tradicional é uma coisa. O padre Paulo Ricardo fala, o tradicionalismo já é um exagero. O ismo, né? E a hermenêutica da continuidade, ela não é uma doutrina nova. Não é, não. A gente tem que criar aqui uma nova doutrina para poder sustentar o Concílio Vaticano II. A hermenêutica da continuidade é o que a igreja sempre fez. É algo que seria aplicado em todos os concílios. Todos. Não seria como deve ser. Sim. Todo católico deve interpretar todos os concílios, desde o de Nicéia até o Vaticano II, em continuidade.
nenhum concílio pode sobrepor o outro, pode anular o outro, pode desqualificar o outro, né? Pelo contrário. Então, essa hermenêutica da continuidade, infelizmente, é um nome técnico que nós tivemos que usar, né? Para combater um erro, porque sempre que surge um erro, né, tem um nome, a gente tem que combater com outro nome, não tem jeito. Mas é o que a igreja sempre fez. Então, a verdadeira tradição de sempre, o verdadeiro de sempre, é a hermenêutica da continuidade, porque se você for analisar a hermenêutica da ruptura, se você perguntar para o tradicionalista, o concílio de Nicéia, está correto? Sim. O concílio de Éfeso, está correto? Sim. Calcedônio, sim. Concílio Vaticano I, sim. Tal. E o Vaticano II, não, isso aí não. Então, já não tem essa continuidade. Eles aceitam 20 concílios e rompem com o último. Então, que sempre é esse? O sempre que acaba em 1960. A igreja que acabou em 1960 não é a igreja de sempre. É a igreja do passado. A igreja de sempre é a igreja que não acabou em 1960. Sim. Continua até 2025, 2026 agora, né? É. Então, e assim por diante. E não a igreja de... Também tem o outro lado, a igreja de 1960, como se fosse uma nova igreja daqui em diante. Então, quem de fato defende a igreja de sempre é a hermenêutica da continuidade. Então, nesse sentido, o termo fica até complicado. O termo que até os continuistas utilizam, a igreja pós-conciliar, é como se fosse uma outra igreja, mas é a mesma igreja. É um nome que, de fato, é um nome problemático, né? Na verdade, ele foi problematizado, né? Porque, assim, todo concílio ecumênico, ele tem o seu pós. Então, quem viveu depois do Concílio Vaticano I, viveu na igreja pós-conciliar. Quem viveu depois do Concílio de Trento, viveu na igreja pós-conciliar. Na igreja que veio após o último concílio. Só que esse nome pós-conciliar, ele é usado por algumas pessoas, como eu falei na aula progressista, né? Para separar a igreja a partir de 1960 da igreja que veio antes. É um termo mais cronológico, né? Ambos os grupos dividem a igreja em dois. Vê um monte de padre aí do Anel de Tucum. Não, porque lá na Idade Média a igreja era assim, hoje a igreja é assim, como se fosse duas coisas, né? Você vê tradicionalista também, não, mas antes era mil maravilhas, agora é o terror. Então, a igreja de sempre é uma única igreja, não duas. É porque tem um negócio que se combate muito o protestante, é o fato dele pegar um versículo isolado e criar a visão dele, né? Porque se você também pegar um concílio isolado fora da continuidade, também vai gerar um problema, né? A gente acaba assumindo uma postura que a gente rejeitava. Sim. Se for pegar a tradição também, que ela é infalível. Mas a gente já tá colocando agora meio duvidoso. E é lógico que um concílio, quando ele acontece na história da igreja, alguma coisa vai mudar. Exato. Senão não tem pra que ter Não precisa fazer. E você enxerga como esse negócio do problema? Porque você falou que no Concílio Vaticano II é mais uma questão pastoral, onde o concílio toca mais questões pastorais. Será que isso aflorou mais o ânimo das pessoas? Porque assim, talvez na questão pastoral era para não ser tão problemático para os religiosos. Vou dizer assim, para as autoridades da igreja. Mas parece que foi também. Mexeu muito. Se fosse dogmática, né? Talvez uns negócios ali que não ia bater tanto. Mas parece que dogmática gerava menos problema. Quando é pastoral, parece que o negócio... Eu acredito que é uma impressão que as pessoas têm, mas eu acho, minha opinião, tá? É minha opinião, todos podem pensar diferente. Mas eu acho que é uma falsa impressão. Se a gente pegar os outros concílios que tiveram ao longo da história da igreja, a maioria teve cisma depois dele. Pega só o último, tá? Concílio Vaticano II, antes veio o Concílio Vaticano I, que definiu um dogma. Foi um concílio dogmático. Que definiu um dogma da infalibilidade papal. E o que aconteceu? Tinha um grupo nesse concílio que achava que isso era um absurdo. Você está dando poder demais pro Papa. Está botando o Papa como um semideus. Está dando ao Papa aquilo que é próprio de Deus. Esse era o discurso. E outra, que era o Papa Pio IX. Esse grupo estava dizendo que a igreja estava rompendo com a tradição. Porque a igreja nunca ensinou a infalibilidade do Papa. Isso é uma doutrina nova. O que esse grupo fez? Rachou com a igreja e foi criado um grupo de bispos e sacerdotes à parte que se intitularam de veterocatólico.
ou velhos católicos. Por que esse nome? Por que eu sou o velho católico? Porque essa igreja do Concílio Vaticano I é uma igreja nova, uma nova igreja católica. Já tem esse negócio das duas igrejas de novo. Uhum. Assim, até em Lutero tinha isso, né? Duas igrejas. Uma de Roma e outra de Cristo. Então, esse pensamento de a igreja está caindo no erro, então eu tenho que conservar aquilo que veio antes, né? Ficar com o que veio antes, é um pensamento comum nesses cismas. E um concílio dogmático, ele não traz uma resolução para isso. Ele, muitas vezes, ele provoca o cisma. Uhum. Porque muita gente não quer sair da sua zona de conforto, de ter que baixar a cabeça e falar, eu obedeço à igreja. Então, quando a igreja toca na ferida, toca num ponto que eu não concordo, qual é a atitude correta? Obedecer. Abrir mão da própria opinião. É o que um católico faz. Uhum. Mas nem todos fazem isso. Então, se saem, se funda uma nova igreja, põe o nome de católico, veta os católicos, porque nós aceitamos a infalibilidade do Papa. Ou seja, e tem um ponto interessante aqui. Porque se você vê os padres da igreja, você vai ver os padres falando que o Papa é infalível. Você vai ver os padres falando que a igreja é infalível. Você vai ver falando que a Cátedra de Roma tem uma assistência do Espírito Santo especial. Uhum. Você vê isso em Irineu de Lyon. Você vê isso em outros padres. Que a igreja de Roma tem uma assistência da verdade ali. Que a igreja é indefectível. Mas que o Papa, uma pessoa, tem esse carisma, você não vai ver claramente. Confusão agora, hein? Então existe um desenvolvimento. Mas pera lá. Uhum. Se a igreja é indefectível e a igreja de Roma é a coluna e sustentáculo da verdade, que é a mãe e mestre das outras igrejas, o bispo que se assenta na cadeira dela tem que ser indefectível em matéria de fé. Porque como que ela é indefectível se o seu bispo não é? Quem guia a igreja de Roma? É o bispo de Roma. Quem guia a igreja de Constantinopla? É o bispo de Constantinopla. Né? Então, se existe essa assistência para tal igreja, para tal patriarcado como é o de Roma, essa assistência recai sobre o seu líder, sobre a sua cabeça. É uma conclusão óbvia. É um desenvolvimento doutrinário sadio. Uhum. Você não muda a doutrina, você expande a sua compreensão. Só que, para algumas pessoas, expandir a compreensão de doutrina é mudá-la. E aí que vem esses grupos, né, como os arianos, os nestorianos, os docetistas, os véteros católicos, agora, com o Concílio Vaticano II, os tradicionalistas, os lefrevistas, que vão dizer que não era assim antes. Por quê? Porque quando eu olho para o passado, eu não enxergo exatamente essa doutrina como ela está hoje. Mas é óbvio que você não vai enxergar. Uhum. Porque se você olhar para uma árvore, olhar para um grão, né, olhar para uma semente, você não vai achar que é a mesma coisa. Né? A árvore, quando é um broto e quando ela está desenvolvida, são diferentes. Mas a sua substância é a mesma. É o mesmo objeto. Assim acontece com o desenvolvimento da doutrina. Sim. Eu pego lá nos primeiros séculos, você não vai ver nos séculos lá, nos primeiros séculos, você não vai ver Nossa Senhora sendo chamada de Imaculada Conceição. Mas você vai ver ela sendo chamada de Imaculada, de toda pura, de santa. Vai sendo construído. Vai sendo É desenvolvido, né? desenvolvido. E até os ortodoxos têm problema com a questão do desenvolvimento da doutrina. É um ponto que separa a gente. Então, todo grupo sistemático tem esse problema. Os ortodoxos rejeitam completamente o desenvolvimento da doutrina. Eles não acreditam nisso. Então, todo grupo sistemático vai olhar para a igreja atual no seu desenvolvimento e vai falar: não aceito, porque não está aí idêntico àquilo que estava É um fundamentalismo ignorante, né? No final das contas. Quando Exato. o Cristo fala que veio pra trazer a espada, vai ter a divisão dentro de casa, a gente pode se iludir achando que é só na minha família que tem a divisão. Mas é Né? na igreja, Exatamente. a gente vê que, assim, gera uma repercussão e dentro de casa a gente começa a briga. Sim, o padre Paulo Ricardo fala que os tradicionalistas ensinam uma igreja engessada, né? Uma igreja morta, né? A igreja é viva. E aí a gente tem que entender o que significa isso, que a igreja é viva. A igreja é viva não porque ela muda o tempo todo com uma metamorfose ambulante. Isso querem os progressistas. Sim. Que ela mude. Que ela altere a sua doutrina. Agora, ela também não é estática. Existe uma parte que muda e outra que não muda. A que não muda é o que a gente falou, o depósito da fé. Sim. Se você pegar
o Concílio Vaticano II, tudo que é ensinado ali, e você vê o que veio antes, vai bater certinho. Pode ser usado uma outra linguagem, um outro método, uma nova forma de se expressar, que é normal, Uhum. mas a substância da doutrina é inalterável. Muita gente critica o Concílio Vaticano II sem ler os seus documentos. Sim. Eu li a maior parte dos concílios ecumenos, inclusive li os documentos do Concílio Vaticano II, para fazer o apostolado que eu faço hoje. E o meu apostolado que eu faço hoje é exatamente... eu estava conversando com vocês aqui antes do podcast sobre isso. Como eu fui protestante, eu entendo muito bem esse pensamento de revolta, sabe? De protesto. Que a gente sempre tem que discordar e tem que pensar livremente, interpretar por conta própria e criar na sua própria opinião, porque o Espírito Santo vai iluminar a sua inteligência. Independentemente de todo mundo discorde de você, mas você é o cara. Você que vai entender tudo. E quando me tornei católico, eu me tornei exatamente buscando a segurança doutrinária. Não tem como. Não tem como eu estar num lugar onde eu não sei se hoje, amanhã, eu vou concordar com a mesma ideia que eu estou concordando hoje. Hoje eu penso de uma forma, amanhã eu penso de outra. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou em outra. E tá tudo bem, né? E tá tudo certo. Não tem um respaldo ali que vai me falar assim, não, tá errado esse meu pensamento. Não vai ter. Só que chegou num momento que não começou a estar mais tudo bem para mim. Não é certo. Eu comecei a ler as Sagradas Escrituras e percebi que a igreja de Cristo tem que ser una. Uhum. Eu pensei, isso aqui tá errado. Então, isso foi o que me despertou a busca pela conversão à igreja católica. E quando eu me converti, eu sempre estive muito vacinado com esse pensamento. Eu sou um católico, como eu falei pra vocês, eu adoro uma missa tridentina. Eu adoro rezar em latim, até o terço eu rezo em latim de vez em quando. Adoro. Amo um canto gregoriano. Minha mulher também até usava véu na igreja. Mas isso não significa que eu preciso usar isso como um amuleto, uma ideologia. Então, aonde a igreja, quando a igreja se posiciona sobre algo, não é a opinião do Papa, não é a opinião de um bispo. É a hierarquia assistida pelo Espírito Santo. Então, quando eu me tornei católico, eu falei, gente, eu vou crer em tudo que a igreja crê. Se a igreja for para um lado, eu vou para esse lado. Se a igreja for para o outro, se a igreja fizer a curva, eu vou fazer a curva junto com ela. Aí muitos podem falar, mas você é um relativista, então. Se a igreja mudar a sua doutrina, então você vai mudar também. Não é isso. Exatamente porque a fé me ampara a crer que é impossível a igreja se perder. É uma dependência segura, né? Exatamente. Ainda que você não compreenda ela. Agora, eu vejo que esse engessamento fundamentalista dos tradicionalistas impedem ele de ver a aplicabilidade de uma doutrina de forma diferente. Porque na cabeça deles, a aplicabilidade vai mudar a doutrina e não muda. Então, por exemplo, aí vira mais ou menos o que é uma concepção errônea de algumas práticas do protestante quando olha para a igreja católica. Então, por exemplo, o batismo é por aspersão ou por imersão? A doutrina em si não muda, mas a aplicabilidade por conta das circunstâncias muda e a pessoa acha que aquilo fere a doutrina em si. Exatamente. É uma loucura, assim, que beira a ignorância. No protestantismo, você usou um exemplo muito interessante. No protestantismo, existem igrejas que só batizam por aspersão, como é a igreja presbiteriana. Na verdade, não é que só batizam por aspersão. Eles também aceitam o batismo por imersão. Sim. Mas na prática, eles usam só o de aspersão. Uhum. E existe a igreja batista, por exemplo, que só batiza por imersão. E as igrejas derivadas da igreja batista, como a Assembleia de Deus e essas outras igrejas, só por imersão. A ponto de que um cristão que sai batizado por aspersão da igreja presbiteriana e vai congregar na batista, ele tem que ser batizado de novo. Não faz sentido. Só porque não mergulhou ele na água. Então, confunde a aplicabilidade com a doutrina do batismo. Porque essa é ignorância na minha cabeça. Pode ser que eu esteja sendo grosseiro em falar uma coisa como essa, mas isso acaba se estendendo para outras coisas. Porque quando a gente fala de tradicionalista, você vê que existe uma ênfase na liturgia. Então tem coisas da aplicabilidade litúrgica que mudou sem ferir aquilo que é essencial doutrinariamente falando dentro da liturgia. Exato. Então, estou falando em português ou em latim. E essencialmente isso nada mudou. Nada mudou. É uma aplicabilidade. E a pessoa pega a aplicabilidade e encara ela como uma doutrina. Então, veja, se você pegar a liturgia dos primeiros séculos, pensa na Quinta-feira Santa, na ceia de Jesus. Aquilo ali era mais um rito judaico do que a missa que nós temos hoje, meu.
pegar a missa, pega uma missa tridentina, até missa, pega a missa nova. Pega a missa nova e pega a última ceia, a instituição da Eucaristia. Tem nada a ver. Nada a ver. Eles estavam sentados ali, não estavam nem de costas, não tinha nenhum altar, né? Tanto é que Não quando, tinha você vai, música. quando você vai explicar a respeito da Santa Ceia, vai pegando o que era costume judaico, né? Judaico. É, Então, na época ali era totalmente comum, né? tá Tinha muito uma mais coisa- semelhante à ceia judaica do Era que isso. exatamente um rito judaico que Jesus pegou e transformou em Eucaristia. Perfeito. E a missa que os apóstolos celebravam seguia um padrão da missa da última ceia. Tinha ali um momento da palavra, tinha um momento de cânticos, mas em geral era uma ceia judaica. Só que qual a diferença? Jesus estava presente. Uhum. Se você pega os primeiros relatos de Justino Mártir sobre a missa, você vai ver que a liturgia essencialmente é a mesma da missa nova. A aplicabilidade não é. E até aquela época a língua rezada na missa era vernácula. Uhum. O latim entrou com o Papa Vítor na igreja. Eu só posso estar errando aqui a data, mas acho que século 3 ou 4, Papa Vítor. Foi quando o latim entrou como língua oficial. Olha Até só. então era língua vernácula, era a língua do povo que era rezada. Então, a missa de sempre seria na língua vernácula, se for pegar. Não, a missa sempre seria no aramaico, Eu tô né? falando, né? Então, Do- faz sentido. Não, você busca lendo Atos dos Apóstolos quando se refere à missa como fração do pão, que inclusive acontecia nas casas, você não consegue ver nenhum elemento estético, visual do que se assemelha, por exemplo, a uma missa tridentina. Inclusive, Nada. uma das grandes críticas dos tradicionalistas é o caráter sacrificial, né? É, né? Tem muito pesado ali na missa tridentina e um pouco mais leve na missa nova. Sim. Mas se você viu os relatos da missa, por exemplo, 1 Coríntios 11, quando você falou que Paulo fala da fração do pão também, você não vai ver eles falando de caráter sacrificial com muita ênfase. Não, A missa era tratada como fração do pão, sim. como comunhão, como um banquete. Não que ela não eu acho, fosse eu acho, sacrifício. não que não fosse, mas a nuance da comunhão do povo que crê, ela Uma fica muito mais ênfase. enfatizada do que qualquer outra coisa. Então o que acontece, a diferença da missa nova para a missa tridentina é uma questão de ênfase. Uhum. A missa nova deu ênfase no banquete, na comunhão, na fração do pão. É o famoso adornamento, né? É voltar às origens, né? A missa nova resgatou um pouquinho dessa missa mais primitiva da era apostólica. Enquanto a missa tridentina tem o seu caráter próprio de ênfase no sacrifício. Qual que está certo, qual que está errado? Ambas estão corretas. São ritos diferentes. Perfeito. É o mesmo rito romano, obviamente, né? É o rito romano novo e o rito romano antigo. Mas a celebração do rito é diferente. Então nós temos diversos outros ritos orientais na Santa Igreja, né? E agora sim, a gente também não pode ser radical também em defender a missa nova, a ponto de dizer que a missa nova é perfeita. Sim. Nenhum rito é perfeito. Nem a missa tridentina, que também foi reformada. Nenhum rito é perfeito. Então, o rito, ele é a junção de vários símbolos, vários atos, etc., que vai formar ali uma estrutura para a celebração do sacrifício eucarístico. E ele como ele é feito por homens, né? Uhum. Os homens da igreja, as autoridades da igreja acrescentam e tiram coisas. Ele é um revestimento simbólico. O rito é um revestimento simbólico para aquilo que é invisível. É uma forma visível de transmitir aquilo que não se vê. É tornar o sobrenatural acessível aos sentidos, né? Palpável, né? Acessível. Então, quando você se ajoelha, por que tem a parte de ajoelhar? Por que tem a vênia? Né? Por que tem tudo isso? São símbolos para você entender o que está acontecendo ali. Uhum. Né? Então, e por serem símbolos, por serem coisas temporais, são coisas imperfeitas. Então nós podemos dizer, mas a missa tridentina ela é mais desenvolvida, ela é mais complexa e tal. Óbvio, a missa tridentina tem mais de 1000 anos. Uhum. A missa nova é uma missa que foi reformada há pouquíssimo tempo. Tem muita coisa que pode melhorar ainda. De fato, tem muita coisa que pode melhorar. Tem muita coisa que pode ser alterada. A igreja pode chegar amanhã e falar, não, vamos alterar o rito novo, vamos mudar alguma coisa. Nem pode. É um rito, né? O próprio Concílio de Trento vai dizer que a igreja tem poder para estabelecer os ritos e alterar conforme a época e a necessidade para o bem dos fiéis. O Concílio de Trento diz isso. E aí os tradicionalistas vão puxar para aquela questão da bula... agora me fugiu o nome. Primo Tempore. Co Primo Tempore. Uhum. A bula Co Primo Tempore, do Papa Pio V,
onde ele vai usar termos muito enérgicos, né? Essa missa é válida para sempre, ninguém poderá alterá-la para sempre, ninguém poderá ser obrigado a celebrar outro tipo de missa para sempre e tal. Tem essa ênfase no sempre, né? E ele também reformou, se não me engano, a liturgia das horas, com essa mesma ênfase de sempre, 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 imutável e tal. E aí o Papa Pio X alterou a liturgia das horas. Ele reformou. E ninguém fala nada. Mas aí quando o Concílio Vaticano II reforma a missa nova, aí eles apelam para Corpore Tempore. Só que qual é o sentido disso, né? Eu já até respondi isso no meu canal do YouTube. Por que o Papa usa essa linguagem tão firme e outro Papa vem depois e muda? Porque a gente tem que entender que quando o Papa ele estabelece algo para sempre, imutável, né? Que não diz respeito à fé e à moral, obviamente, que já é imutável Sim. por si, mas que diz respeito à disciplina, à liturgia, à pastoralidade, quando ele usa esses termos, né, e essa estrutura de algo fixo, ele está subordinando os seus súditos. Ou seja, um bispo, um cardeal, independentemente da sua posição hierárquica, não tem autoridade para mudar isso aqui. O bispo na sua diocese não pode fazer diferente. O padre na sua paróquia não pode inventar outra coisa, porque o Papa vinculou aquilo para sempre. Mas o Papa não pode tirar a autoridade do seu sucessor. Porque o papado é como se fosse um órgão estável. Você muda a figura. Entra Papa, sai Papa. Morre Papa, é eleito Papa. Mas o papado, ele possui sua autoridade fixa ali. E é bonita a postura do Papa Leão, que ele sempre cita os antecessores, né? Sim, Ele exatamente para mostrar essa Pra mostrar essa continuidade. continuidade. Ele dá sempre essa ênfase em todas as suas falas. Sim, eu percebo, tenho acompanhado um pouco. Realmente, isso é verdade. E o Concílio Vaticano I vai dizer que a autoridade do Papa ela é imediata, a jurisdição do Papa é imediata sobre todos os fiéis, né? Deve ser obedecido imediatamente, não tem como botar empecilho. Então, por que o Papa falou daquela forma tão rígida e outro Papa foi lá e mudou? Porque eles têm a mesma autoridade. Ele não tá dirigindo a outro Papa, né? É. Ou um futuro Papa. Então, você sendo presidente da República pode mudar as medidas administrativas do seu antecessor. Mas um governador não pode mudar suas medidas administrativas. Porque compete ao teu Sim. cargo. Entendeu? Por mais top de linha que ele seja. Então, um Papa, ele não pode falar, olha, o meu sucessor não pode mudar isso. Espera lá. Que poder é esse? Virou Deus? Óbvio que não. Agora, ele pode usar uma linguagem firme, uma linguagem permanente, para sempre, rígida, para os seus súditos. Então, essa linguagem do sempre da Quo Primo Tempore, ela vincula os súditos, e Muito nunca o outro Papa. Muito Né? bom, muito bom. Agora, quando a gente vai então pro enfoque da coisa na atualidade, a gente vai sempre desembocar na liturgia, ok? Sim. Sempre. Então, o termo missa de sempre, ele está equivocado por dizer que essa missa não seria missa? Ou se tem como ser missa mesmo sendo nova, entende? Eu recebi uma pergunta, exatamente essa pergunta no meu Instagram um tempo atrás, e eu respondi o seguinte. O termo missa de sempre, ele está certo e errado. Depende do que você está falando. Se você usa missa de sempre para se referir à missa tridentina, está correto? Tá. Mas ao mesmo tempo pode estar errado. Se você usa esse termo para se referir à missa tridentina, querendo desprezar a missa nova como se não fosse sempre. Porque nós não temos duas missas. É isso que eu tava pensando, que não é outra missa. Não. Todos os ritos que nós temos na Igreja Católica são algo externo, como a gente falou. É uma estrutura externa. Mas todos os ritos celebram uma única missa. Então a missa de sempre é toda a missa válida. Inclusive dos cismáticos, tá? Os ortodoxos, a missa dos ortodoxos é de sempre. Por mais que seja um cismático. Porque não tem Jesus Cristo na Eucaristia. É uma missa válida. Então não tem como ser outra. É a mesma que nós vamos aqui na paróquia. A diferença é que eles não têm jurisdição. Eles não têm legitimidade para celebrar sacramento fora de Roma. Mas mesmo sem legitimidade, tem validade. Então é de sempre. Agora, toda a missa é missa de sempre. A missa nova é de sempre. A missa antiga é de sempre.
Talvez nesse sentido seria mais justo falar o rito de sempre, né? Exato, exato. A gente fala missa nova, É. missa antiga, mas o que a gente tá falando é o rito, né? Rito de sempre devia falar. É o rito que reveste essa missa. O rito de sempre que também não é de sempre. Não é de sempre, né? Porque ele surgiu, né? É. Claro, ele surgiu de Foi forma construído, né? orgânica, ao longo dos tempos, de forma, né? Legal, ótimo. Mas ele surgiu. Jesus não celebrou a missa tridentina, né? E não tem problema também. Nós estamos aqui desqualificando a missa tridentina. Novamente, eu De modo reafirmo. contrário. Eu amo a missa tridentina. E digo assim, abre o coração. Se tiver uma missa nova, uma missa tridentina, talvez eu prefira a missa tridentina. Mas é aquilo que eu falei no início. É uma preferência que eu tenho liberdade para ter. Agora eu não tenho liberdade para dizer que ela é boa e a outra é ruim. Invalidar o que a igreja não invalidou. Aqui o problema tá exatamente aí, né? Exatamente. Não tá naquilo que te faz rezar melhor. Então, se um rito ele te eleva mais do que um outro, e não significa que o outro seja invalidado. Até porque existem pessoas que vão se adequar mais à missa nova. Por exemplo, você pega uma senhorinha da paróquia que mal sabe falar o português direito, coitada. Ela vai chegar na missa tridentina, ela vai ficar. A missa vai ter fruto para ela? Vai. Mas vai ter um fruto talvez menor do que a missa nova. Porque ela não vai entender muito bem o que está acontecendo. E talvez ela não vai participar com o mesmo fervor, a mesma devoção que ela participa de uma missa nova. Então, para algumas pessoas... A nossa geração que se converteu, principalmente com o movimento da renovação carismática, que veio para a igreja por meio desse movimento, ou seja, menos de 50 anos para cá, provavelmente não conseguiria rezar numa missa Não conseguiria. tridentina. Muito provavelmente não conseguiria. E essa é a preocupação da igreja, né? No Concílio Vaticano II, o concílio, ao iniciar, né, a sua introdução, ele deixa bem claro. O objetivo do concílio é facilitar a vida dos fiéis e fazer com que a vida dos fiéis seja mais ativa na liturgia. Esse foi o objetivo Sim. da reforma litúrgica, inclusive. Que os fiéis tivessem uma participação mais ativa. E o Papa, a igreja já tinha percebido isso. Se você pegar algum relato de alguns santos, eu tenho lá no meu perfil também um destaque sobre abuso litúrgico. Quem tiver em casa, dê uma olhada lá depois. Tem algumas frases de alguns santos, da época que era celebrada a missa tridentina, o rito antigo, falando sobre os abusos litúrgicos que aconteciam. Olha só, pra quem acha que não existia, né? Exato. Tinha muito de abusos litúrgicos gravíssimos. E além disso, existem algumas frases onde os santos diziam que as pessoas iam para a missa e não prestavam atenção em nada. Sim. Eu lembro nas formações que a gente tinha na Palavra Viva lá, os padres falando da postura, que as mulheres rezavam o texto, um saia pra fumar. O homem saiu para fumar. Exatamente. Me dá tudo certo. Tava certo, tava tranquilo. Elas não veio isso na missa nova, por É. exemplo. Tudo bem, então assim, a questão toda é essa. Como eu posso fazer com que esse rito atenda à necessidade da nossa época e dos nossos fiéis hoje? Isso que é a questão, né? A igreja, ela atravessa séculos, né? Exato. Mas assim, as pessoas ficam presas em uma igreja, ou qualquer outra igreja que nasceu agora, e ela Contemporâneo. faz uma... Mas ela atravessa séculos, né? Sim. E aí, qual é a principal preocupação da igreja? É a salvação das almas. Perfeito. E se para salvar as almas ela vai ter que mudar o rito, que chorem, que esperneiem, que façam um cisma, mas ela vai mudar o rito. Que eu não estou dizendo nem que eu gosto mais da missa nova do que da missa antiga, não. Aqui, novamente, não é a minha opinião, tá? Não é a minha preferência, eu tenho a minha preferência. Mas a gente tem que entender que o mundo não gira em torno da gente. Sim. Exato. E embora a gente tenha preferência pela missa tradicional, se hoje a autoridade oficial, que é o Papa com o Colégio Apostólico, dizer, a partir de então só se vai celebrar a missa no rito novo. Sim. A gente se dobra porque a gente Se é dobra. católico. Acabou. Pode ter um pesar no meu coração, a saudade da outra, sim, mas vou estar sim. participando da missa Isso tranquilamente. que você falou é muito interessante, porque muita gente talvez esteja assistindo a gente agora aí. E faça esse exame de consciência quem tem em casa, né? Quer saber se é católico mesmo de verdade? Ou se você só tá aí por interesse? Se o Papa hoje anular a missa tridentina, nunca mais vai poder ser celebrada. Só a missa nova. E qual seria a sua atitude?
Tem gente que falta a missa nova, né? Tem gente que Não já vai à não, missa. já não pisa, né? Na É. missa. Tem gente que fica rezando um texto em casa pra santificar o Pois é. domingo porque não tem uma missa tridentina aqui por Olha perto. só. Ou seja, é um nível de absurdo tão grande que a pessoa prefere cometer um pecado mortal de faltar uma missa, porque não é o rito que agrada a ela. Que loucura, né? Então, se você quer saber se o movimento é de Deus ou não é de Deus, olhe esse lado. Pois é. Esse movimento te conduz à santidade ou ao pecado? Afasta-se da Eucaristia, cara. Afasta da Imagina Eucaristia, a loucura. afasta da confissão. Ou seja, o diabo tá lá, ó. Não tem como isso ser católico. Não tem como. E aí você despreza o sacerdote, né? O Ó, ordenado tá ali pra te servir. Eu Você despreza. escutei infelizmente, de um padre tradicionalista dizendo o seguinte. Ele falou assim, guardar domingos e festa é preceito divino. E cumprir esse preceito divino e ir na missa é preceito humano. Porque você consegue cumprir o preceito de outras formas. Existe uma diferença de santificar o domingo é um mandamento, Aham. né? É santificar o dia do Senhor. Esse é o mandamento. É Certo. imutável. A forma de se santificar o dia do Senhor, ela é uma disciplina da igreja. Certo. Ela é de lei eclesiástica. A igreja determinou que você santifica o dia do Senhor e na missa. Mas, se a igreja determinou isso, quem sou eu para dizer, não, agora eu vou santificar o dia do Senhor de outro jeito? Você não tem autoridade. Sentido, né? Nenhum bispo tem autoridade de falar, você pode santificar o dia do Senhor. Quer dizer, perdão. Peraí, a participação na missa santifica de maneira mais perfeita, mas existem outras formas de santificar. Sim. Existe, por exemplo, dispensa, né? Para não falar besteira aqui, tá, gente? Uhum. O pároco e o bispo podem dispensar você de ir à missa no domingo por motivos graves, né? Para que você não cometa um pecado mortal. E você santifica a missa o domingo de outro jeito. Mas sem um motivo grave, nem o Papa pode te dispensar. Uhum. Porque é uma lei eclesiástica. Enquanto o Papa quiser que aquela lei vigore, ela vale para todos. Entende? Então, essa ideia equivocada de você separar aquilo que é mandamento de Deus do mandamento da igreja, né? Uhum. Porque aquela falsa ideia que eles usam de antes obedecer a Deus do que os homens. Como se a igreja estivesse contrária à vontade de Deus. Então o pensamento é esse. Né? O pensamento é, santificar o dia do Senhor é mandamento. A igreja manda santificar o dia do Senhor e na missa. Uhum. Só que a missa, para eles, não é uma missa que desagrada a Deus. Então não vou nessa missa, eu vou santificar em casa. Então quem te deu essa autoridade? Quem te deu esse poder para escolher como vai santificar o dia do Senhor? Você não é súdito da igreja? Não, e se for deixar livre É pro homem, voluntário, né? Já era. vai ser cada coisa que vai sair, né? Imagine. A partir do batismo, nós nos tornamos súditos da igreja. E desobedecer um mandamento da igreja é um pecado mortal. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Né? Se você come carne na sexta-feira e não faz a comutação por mero desprezo à lei eclesiástica, se não faz a penitência da sexta, você comete pecado mortal. Não está nos 10 mandamentos, não comerás carne na sexta-feira. Mas está nos 5 mandamentos da igreja. E que tem tanta autoridade que vincula os fiéis de tal forma que se você desobedece, você peca gravemente. Então, nenhum padre e nenhum bispo contra a vontade da igreja pode dispensar você de ir na missa nova, porque não é a missa de sempre, entre aspas. Né? Uhum. E você vê muita gente aconselhando a isso, né? Muitos. Não, Mas é só que aí vale o exame de consciência. Você tem a autoridade legítima, digam o que quiser, do Papa orientando aí, e a decisão voluntária, ainda que seja de um clero, alguém do clero, né? Falando que você não vai. Você tem que fazer uma escolha. A quem você quer obedecer. Essa escolha é muito fácil para quem é católico. Sim. Né? Porque é só você entender o nível de hierarquia. Coloque a hierarquia de todos os bispos juntos diante do Papa, ou do Papa pesa mais. Uhum. Se fosse, porque tem muita gente que pensa assim, não, mas olha quantos bispos e quantos padres estão defendendo isso. Se fosse assim, os ortodoxos estariam certos. Eles têm muitos bispos e muitos padres válidos contra a fé católica. Com milhares. Os ortodoxos têm 500 milhões de fiéis. Nem por isso eles estão certos. Não é porque tem bispo que está certo. Não é porque tem sacerdote dizendo que está certo. Então, o centro da unidade da fé é Roma. É o Papa. Foi a ele que Cristo disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Confirma teus irmãos. A sua fé, roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Não foi a todos os bispos do mundo, foi a Pedro.
E Pedro confirma a autoridade dos demais, inclusive dos outros bispos, que só têm autoridade e jurisdição quando estão em comunhão com ele, com o Santo Padre do Papa. Né? Ô, Caio, agora sim, quando a gente fala de tradicionalismo, a prática de fé mais atacada, o que é utilizada mais como bandeira é a liturgia, é a missa. Sim. Só que o tradicionalismo ele começa a romper com outras coisas da prática cristã que acaba comprometendo a nossa vida de piedade e devoção, e como, por exemplo, o movimento carismático, o próprio catecismo, que eu vi que você fez uma defesa ao ataque que foi feito ao catecismo da Igreja Católica. Então, Inclusive, ele vai se espalhando para outras realidades da vida cristã cotidiana. inclusive, se você me permite aqui fazer essa propaganda, né? Claro. A questão do catecismo ela é tão grave. Quando o instituto aí, né, não vou falar o nome, lançou esse livro, né, sobre os erros do catecismo moderno, eles falaram assim, olha, quem quiser, eu mando o livro gratuito para cada de vocês, você lê e refuta. Mandei mensagem no DM deles. Pode mandar o livro que eu vou ler e vou refutar. Não me responderam, me bloquearam depois. Você vê. Peguei, não comprei, né? Eu tive acesso ao livro. Li o livro e gravei aulas, respondendo cada capítulo. E o livro é tão medíocre, é tão fraco, é tão, assim, banal. Uhum. Você não precisa nem ser teólogo para ver que aquilo ali é uma besteira. É falácia atrás de falácia, é mentira, invencionice, é um malabarismo terrível. E aí eu fiz vários vídeos, curtos até, respondendo a cada questionamento desse livro. Tá numa playlist no meu canal do YouTube, pública e gratuita para quem quiser entrar. Aí. Então, só entrar lá em Continuismo de Sempre, vai ter uma playlist sobre erros do catecismo moderno. Vocês entram lá e eu, com base no catecismo e conferindo as fontes que o próprio livro cita, vou mostrando as incoerências e inconsistências do que esse livro ensina lá, tá? Então, teve essa questão desse livro. Também tem a questão, por exemplo, do rosário, né? Já ouviram Perfeito. falar? Sempre levantam essa. Perfeito. Cara, isso eu acho a coisa mais, assim, estúpida que eles falam. Mais ridícula. Porque você tá reclamando de uma oração a mais. Um negócio tão sem noção. Sabe uma coisa que me Né? veio à mente? Quando teve essa questão da medianeira de todas as graças, eu falei assim, se você for pegar um dos mistérios que tá mais ligado a isso, foi onde que foi acrescentado ali do Sim. milagre das bodas Sim. encanadas. E eles não querem rezar isso. Segundo mistério, Mas né? por outro lado, eu fiquei pensando, eu falei, poxa. Eu fiz até um vídeo também respondendo ao influenciador, falando sobre isso. Gente, é uma coisa tão simples. A Nossa Senhora revelou 3 mistérios. Pera lá. Isso é uma revelação pública de fé católica ou uma revelação privada? Começa por aí. Uhum. Perfeito. É a revelação privada. O que a igreja ensina sobre a revelação privada? Tem que passar pelo crivo da igreja. A igreja tem que aprovar. E a igreja não só aprova, como ela tem autoridade única, exclusiva, de interpretar a mensagem dessa revelação. De respeito a algo, a fé e a moral? Não. De respeito a uma devoção privada. E como devoção privada, a igreja pode acrescentar e tirar o que ela quiser. E a igreja não tirou nada. Tinha 3 mistérios, a igreja adicionou um opcional, que é o 4º. Inclusive é muito belo, muito rico, muito bonito. E até mesmo o documento, quando ele é muito respeitoso, né? Pode continuar chamando de terço, Sim. com toda a orientação, assim, todo o zelo. Então, assim, o problema não é você não rezar os mistérios luminosos. Eu, às vezes, eu quero rezar o rosário, às vezes eu opto pelos 3 terços, Não, nada, Que às vezes não é tem mais problema prático. nenhum. né? Mais pressa, né? Exatamente. Agora, quando você diz pecado rezar os luminosos, O que eu deixei inconformado é militar com isso. é né? militante, coisa Mas, horrível. né, eu não quero rezar, não quero que você reze também. Exatamente. Você como diz, desincentivar uma oração. Como se Deus tivesse, não, rezou 3, ótimo, rezou 4, não vou aceitar. E eu, não foi o João da esquina que colocou, né? Foi um Foi o Papa e Santo, Papa. né? Então, assim, não dá pra entender isso. Realmente é revoltante quando eu vejo isso. Então foi isso que me incentivou a criar esse perfil, né? Que tem menos de um ano. Vai fazer um ano agora, em março. É novo. Criei esse perfil, é novo. Só que eu vi tantas pessoas que até se converteram do protestantismo para o catolicismo, meus amigos, chegados a mim,
aderindo a essa ideologia, falei, cara, e eu já tava lendo bastante os documentos da igreja, eu li o Denzig inteiro, não sabe o que é o Denzig, Sim, né? sim. Eu li ele todinho, de capa a capa, para ter um conhecimento melhor da história da igreja. Eu li bastante sobre a história da igreja, eu já li o catecismo, os 3 catecismos todos, de Trento, o São Pio X, o Novo. Então eu li muitos dos documentos da igreja, e a partir de então eu comecei a ter uma visão melhor para conseguir dar umas respostas a essas inconsistências, né, dos tradicionalistas. E eu dava muito essas respostas para pessoas em privado. Só que eu vi que era um problema que estava crescendo tanto. Por que eu não crio um perfil que eu vou dar as respostas que eu dou em privado para todos, né? Uhum. E aí deu certo, deu super certo. Muita gente até influente aí tá me seguindo, apoiando, compartilhando. E hoje eu tô aqui, né? Já é E um acabou fruto, aqui. né? E acabou aqui. Olha só que deu, que triste. Entendeu? Em menos de um ano. Ô, Caio, assim, mas na sua concepção, e estudando a respeito do tradicionalismo atuante no momento em que vivemos, você acha que ele prospera por muito tempo? Não. Muita gente tem falado que o Porque tradicionalismo barulho ele fez. fez e tá Fez, né? fazendo. Tá fazendo, né? Ah, não, o tradicionalista está crescendo, as capelas tradicionalistas, né, que chamam de capelas tradicionais, estão cheios de membros e tal. Tem até um frei, um padre tradicionalista, que ele falou o seguinte, olha que absurdo. É melhor que ter um papa ruim do que ter um papa bom. Porque um papa ruim escancara a crise na igreja e a nossa capela fica cheia. Um papa bonzinho que permite a missa tridentina tira as pessoas da nossa capela. Olha só o que o loucura, cara né? falou, Ah, que loucura. né? Então, assim, Parece essa fala de um inimigo da igreja mesmo. né? exatamente. O que importa é que nossa capela esteja cheia. Né? A igreja que se lasque. Meu Deus. Então, a questão toda é a seguinte: todo movimento herético, todo cisma, ele tende a inflar muito no início. Tende a atrair. Você vê o próprio protestantismo, né? Uhum. Mas depois de um tempo, ele decai. Teologia da libertação mesmo, é um exemplo disso. Sim. Né? Começou uma febre, agora só tem cabeça branca. O próprio um frei aí da teologia da libertação falou isso. Nós precisamos. Acabou o jovem. Não Já, tem mais já jovem. não brilha tanto aos olhos, né? Só tem cabeça branca, só tem idoso. Por quê? Porque acaba. Os jovens querem a verdade. Os Tanto é jovens que o querem- movimento jovem, você vê que deu uma diminuída assim. Que antigamente era muito mais expressiva mesmo, né? Sim, sim. Então, o que precisa para acabar com a teologia da libertação? 20 anos. Exatamente. O que acabou, por exemplo, com o protestantismo, você pega a igreja de Lutero, a igreja luterana. Aham. Era a febre do era a maior igreja. Hoje em dia você acha uma igreja luterana por aí. Não vê, né? Tem que andar muito pra achar. Você não vê a igreja luterana em cada esquina. Uhum. E esses movimentos mais, essas denominações mais antigas do protestantismo, igreja presbiteriana mesmo a minha, também é 1% do protestantismo. É muito raro. É um pequeno grupo. Então, essas igrejas, elas tendem a ir minguando. Elas vão dando origem a novas, né? Novas denominações, novas igrejas vão surgindo e elas também vão minguando. Todo movimento. É aquilo, né? Um ramo fora da árvore, ele vai morrer. Uhum. Ele vai secar. Você arranca um ramo da árvore, a árvore permanece de pé. Sim. Então, quando você tem um movimento que sai da igreja, a igreja ela é indefectível, ela tem a assistência do Espírito Santo, ela vai ficar ali. Por exemplo, a gente falou dos véteros católicos. Quantos aí de casa que estão assistindo a gente conhecem os véteros católicos? Eu fui conhecer há pouco tempo, não sabia nem quem era. Nunca vi uma igreja de véteros católicos. A expressão não é tão forte, né? E o Papa Francisco, um tempo atrás, né, quando ele estava vivo, ele deu uma alinhada, né, nisso daí nos tradicionalistas, porque ele falou: vocês querem sair da igreja por uma suposta tradição? Os véteros católicos fizeram a mesma coisa e hoje ordenam mulheres. Cadê a tradição? Você vê, né? Né? Então, todo esse movimento, ele tem de ter esse pico, que é normal, uma coisa nova, uma novidade, mas depois ele Não, acaba. até os tradicionalistas que atualmente são os mais falados, você tem dificuldade de encontrar ele no dia a dia. Você vê muito na internet, né? Sim, sim. Mas andando pelas ruas, indo no supermercado, na padaria, você não vê. Tem o campo dele ali. Né? Exatamente. Então, são guetos, assim, né? São pequenos núcleos, né? Fazem barulho, óbvio. Todo erro também, o demônio é muito, muito astuto, né? Ele pega naquilo que é mais atraente para o ser humano. E qual é o maior pecado do homem? É a soberba. É querer ser mais, querer saber mais, querer conhecer mais, querer ter mais autoridade.
Então, quando você pega um movimento e fala, olha, agora você pode, né? Minha mão? O que tem minha mão? Ah. Quando você tem um movimento que fala, olha, agora você pode colocar a sua opinião acima da igreja. Uhum. Isso é muito atrativo, né? As pessoas valorizam muito as próprias opiniões. Exato. Então, Cara, e pra quem tá nos ouvindo, assim, que foi crescendo no zelo pela igreja e começou a flertar com esses movimentos mais sectários, mais tradicionalistas, o que ficaria como orientação, um conselho mesmo de um irmão que tá estudando, que tá buscando conhecimento para essas pessoas que sentiram-se balançadas e tal, e Bom que falaram assim, poxa, até que faz sentido, né? é, olha, eu entendo muito essa dor dessas pessoas. As pessoas acham que eu vivo também, talvez, numa igreja que não tem defeitos, não tem erros, que na minha diocese é tudo perfeito, né? Não é assim, né? Eu também convivo em algumas paróquias que eu frequento por aí. Já convivi com abusos litúrgicos, né? Já vi muita coisa errada que dá revolta. Só fica revoltada, vai na paróquia para comungar Jesus na Eucaristia e tem abusos, tem coisas terríveis, né? E aí ela vê como um escape esses lugares. Bom, eu gosto muito de uma frase que acho que foi o Padre Paulo Ricardo que falou, né? Vocês percebem que eu falo muito do Padre Paulo Ricardo, mas uma inspiração também foi através de quem eu também cheguei na igreja. É melhor você estar na barca, que passa pela tempestade, que entra um pouquinho de água ali, água aqui, que estremece, né? Que tá ali num mar revolto, que você tá ali dentro, mas tá balanceando, tá com medo, né? Parece que vai afundar, do que você tá em alto mar. E eu uso um exemplo que um próprio líder aí, um próprio superior da fraternidade, São Pio X, falou. Ele falou o seguinte: a fraternidade São Pio X não é a igreja, mas é um bote salva-vidas. Olha só. Você tem um navio, que é a barca da igreja, né? Que está afundando, e esse pequeno bote está salvando todo mundo. Mas pera lá. Se Deus não poupou a barca de afundar, o bote vai poupar? Então, é só pensar assim, né? Só com o peso dos fiéis já afunda, né? Exatamente. Pô, se a barca com papa, com todo o clero, tá afundando esse botezinho aí, meu amigo, eu vou confiar. Então, eu digo que é um problema de fé. A pessoa, quando ela deixa que esses abusos entrem na cabeça ao ponto de desconfiar da própria igreja, ela já está perdendo a fé na igreja. E nós temos que saber separar os erros dos homens, os pecados dos homens, os erros dos pastores da igreja. A igreja é santa e imaculada. Então, procure olhar mais para a vida dos santos. O que os santos faziam em momento de desconforto, de tribulações, de provações. São Padre Pio foi perseguido, impedido de rezar a missa, de confessar. E ele falava uma coisa interessante que eu até hoje. A igreja não precisa de mim. Sou eu que preciso da igreja. Então, quando você se sentir revoltado pelas coisas que você vê por aí e quer se refugiar nesses grupos, pense, né? A igreja não precisa de você. Você não está aqui para salvar a igreja. É você que precisa da igreja. Então é você que precisa estar em comunhão com o Papa. É você que precisa para a sua salvação, como diz São Pio X, no seu catecismo. Para a salvação do fiel, ele deve estar em comunhão com seu Papa e com seu Bispo. Se você está fora da comunhão do seu Papa, do Papa Leão XIV, e do seu Bispo diocesano, está em grave perigo de condenação. É preocupante. Exatamente. Então, crer na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo e fazer como os santos. Não se rebelar, mas começar a mudar por si. Se você vê que existem abusos, sacrilégios, profanações, pense que você também tem muitos pecados não resolvidos. E quando você for mais santo, você vai estar contribuindo para que a igreja se santifique e se purifique dos seus problemas. Então, é muito, muito esse olhar no erro, na trave do olho do outro, perdão, no cisco do olho do outro, e não perceber a trave no seu olho. É sempre um olhar de soberba, né? Voltado mais para o defeito do próximo do que para si mesmo.
Então, se você tem uma igreja que tem Eucaristia válida, que tem um sacerdote que atende sua confissão, né? Que você consegue viver uma vida sacramental minimamente decente, dê graças a Deus por isso. Porque tem gente em países aí que nem missa pra ir no domingo tem. E que gostaria 1000 vezes de ter uma missa nova mal celebrada do que não ter missa nenhuma. Porque uma missa nova mal celebrada te leva pro céu. Perdoa teus pecados. Te dá Jesus na Eucaristia. Mas não ter missa nenhuma te conduz ao inferno. Porque você está, né, sem a assistência de Deus, dos sacramentos. Imagine que Amém. peso não seria você chegar diante do julgamento, saber que você tinha missa diante de você e você não quis. Você optou por não participar dela. Vai ser um remorso muito grande no inferno isso aí. Meu Deus do céu. Vai ser um dos vermes que não morrem no inferno. Porque esses vermes que não morrem do inferno, né, que nasceu diz nas escrituras, é o remorso. Do condenado pensando, poxa, eu poderia ter feito diferente, agora já era, acabou. E a missa não é qualquer coisa. Ela é essencial para nossa salvação. Muito bom. É isso aí. Caio, muito obrigado, viu, mano? Eu que Coração. agradeço, meu amigo. Para nós, contribuiu imensamente. Certamente todas as pessoas que tiverem acesso a essa conversa serão também por ela edificadas, viu? Então, obrigado pela disponibilidade, pela dedicação e estudo e pelo amor, né? À igreja. E ainda mais em tempos como esse, que talvez hyparia mais você cedendo para o outro lado. Sim. Daria mais visualização, com É. certeza. Muito obrigado, então. E a gente tem o costume aqui de todas as pessoas que sentam nessa mesa convidarem outra pessoa para sentar, né? Então, Ótimo. não é uma indicação que você faz a nós, é um convite que você faz diretamente à pessoa, olhando para a câmera. Então, certamente o Espírito Santo vai lhe iluminar. Você vai ter alguém aí na sua mente agora que você deva convidar a sentar-se nessa mesa. E a partir desse convite, ela aceitando ou não, a gente consegue fazer uma leitura de como é que tá a sua amizade com ela. Essa pessoa. E agora você me pegou, hein? Posso dar uma paradinha pra pensar aqui? Vocês cortam depois? Não, mas pensa aí, Pode pensar aí. Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui, né? Se eu Mas tenho alguém. Provavelmente tenha vindo alguém na sua mente aí. É. Ah, sim. Provável. Agora eu já vi. Olha pra câmera e convida, pô. Eu acho que é um sacerdote, tá? Que eu vou convidar. Ele já veio, ele vem de novo. Eu acho que ele nunca veio, cara. Ele nem é de outro estado, É. né? Tem que ver também a agenda dele. Mas eu acho que ele vai estar aqui em breve. Tem um evento aqui que ele vai estar aqui, vocês devem conhecer. É o padre Jefferson Alves, do apostolado do Cardeal Newman. Ah, eu sei quem é. Sei bem quem é. Sabe? É. Então, o padre Jefferson Alves. Ele Eu tem um- duvido ele vir, mas tenta aí. Será que ele vem? Tenta aí. Ó, agora vai ter que vir, padre. Tô convidando, senão eu vou ficar mal na fita aqui. O padre, ele celebrou meu casamento e foi um dos apostolados, na verdade, o principal apostolado que me recebeu no processo de conversão. Olha só. E o padre Jackson, ele é um grande pai para nós. E vai ter um encontro do apostolado aqui em São Paulo esse ano. Então é a oportunidade do padre Jackson vir. Tem tudo pra favorecer. É. Vai vir pra São Paulo. Sim. Ó, um amigo convidou. Então, Então, vir falar do apostolado Cardeal Newman, e ele trabalha muito como protestante, igreja protestante, recebe muito esses que estão voltando, né, para a Santa Igreja Católica, e tem muita coisa boa que ele vai poder acrescentar aí para vocês e para quem está em casa ouvindo. Fica aí então, Padre Jefferson. O convite do Caio pro senhor. Aí você vê o que você faz com esse convite aí agora. Vai ter que aceitar, aceita. É isso aí. perfeito. Diante disso, só podemos dizer uma coisa. Sabe o que é, né? Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há Não salvação. há salvação. glória a Deus.